Fala, rapaziada, bom sábado a todo mundo aí, né? Mais uma vez, mais uma vez sem vitória. Acho que realmente proibiram as vitórias na Ilha do Retiro. Não vão permitir com que o Sport vença na competição. E no dia que tiver liberado para o Sport vencer, por favor, me avisem, tá? Fortaleza foi prejudicado no jogo de hoje. Nós vamos falar sobre isso. Mais um bom jogo do Sport. O Sport jogou muito bem. Quem diria, né? Pois bem, rapaziada, é isso. O Sport empata com Fortaleza na Ilha do Retiro. Mais uma vez o Pepa não consegue fazer um bom jogo, né? Mais uma vez o Sport entra mal escalado. Mais uma vez o Sport perde um caminhão de gols e segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Antes da gente começar a falar um pouco do que foi o jogo, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Rumo a 10 mil inscritos por aqui, meu muito obrigado para você que já é inscrito no canal, tá? Rapaziada, é o seguinte, né? O Sport e Fortaleza se enfrentaram hoje às 8 horas lá na Ilha do Retiro. O Fortaleza muito desfalcado, sem pelo menos 6 titulares, entrando realmente ali com o mistão, né, como a gente costuma falar. O Sport basicamente com força máxima, só Pablo e Sérgio Oliveira de fora aí. E realmente nós não conseguimos fazer um gol no Fortaleza. Esse mesmo time do Fortaleza que perdeu para o Altos do Piauí, perdeu para o CRB, perdeu para o Souza da Paraíba. O Sport conseguiu empatar dentro da Ilha do Retiro com força máxima e o Fortaleza ali bem mistão, né? Dos 9 pontos que disputamos em casas, fizemos um, né? Perdemos para o Palmeiras e para o Bragantino e fizemos um. Dos 18 pontos que já tivemos no campeonato, nós temos um aproveitamento de 11%. E aí, a maravilhosa gestão do Yuri Romão, a maravilhosa, né, permanência de Pepa, porque os diretores acreditam no trabalho do Pepa, é de 11%. Nosso aproveitamento é de 11% no Campeonato Brasileiro da Série A. Pois bem, é rir para não chorar, tá? Olhando um pouquinho aqui a tabela, né, de classificação, e já vamos comentar um pouquinho do jogo, né, do Sport Fortaleza. O Juventude perdeu para o Internacional, foi o único do Z4 que em tese, assim, né, que vai brigar para não cair, que está ali naquela parte de baixo, que em tese vai brigar ali na parte de baixo da tabela, perdeu. O Mirassol empatou, o Ceará empatou, o Fortaleza empatou. Então, basicamente aí, todo mundo ali desse Z4, né, o Mirassol, o Ceará e o Sport, empataram seus jogos, né? O Ceará teve um confronto muito mais difícil, o Mirassol teve um confronto muito mais difícil e o Sport segue aí como o pior ataque da competição, a pior defesa da competição, com 11% de aproveitamento. Parabéns aos envolvidos, tá? O Pepa não vai cair. Inacreditavelmente, neste momento está aqui o Pepa dando coletiva pós-jogo com o nosso digníssimo executivo de futebol, André Figueiredo, tá? Para quem não conhece, o Guilherme Falcão, junto com André Figueiredo e companhia, estavam envolvidos naquele escândalo em 2021, quando o Sport contratou jogadores e não conseguiu regularizar a tempo, porque não sabiam usar o sistema da CBF. Vocês lembram, né, que veio um cara que foi ex-Flamengo, veio outras pessoas contratadas, né? Teve o Watson, se eu não me engano, o Nicolas Watson. Teve uma galera ali que veio contratada numa janela de meio de ano. Vocês lembram disso aí, né? O Sport não conseguiu regularizar. Os jogadores colocaram o Sport na justiça porque se mudaram, assinaram o contrato. Vocês lembram? Pelo amor de Deus, vocês lembram, né? Pois bem, nosso digníssimo Guilherme Falcão estava envolvido naquele episódio catastrófico, foi afastado durante um tempo, mas está aí. Foi ele que montou o time, é ele quem tem as tratativas diretamente com esse cidadão aqui, ó. Pois bem, neste exato momento, o Pepa está dando coletiva de pós-jogo, porque sim, ele continua como técnico do Sport, lamentavelmente, né? Se a gente for fazer uma projeção de pontos, gente, tá? Vamos fazer uma projeção de pontos aqui. Eu vou abrir a minha calculadora. São 38 rodadas, tá? Então a gente tem 114 pontos disputados, tá?
Logicamente, o aproveitamento, se o Pepa continuar até o final do campeonato, o Sport não vai ser sempre esse, né? O Sport não vai perder tudo até o final do campeonato. Mas hoje o nosso aproveitamento é tão baixo que de 114 pontos nós faríamos 13. De 114 pontos disputados, nós faríamos 13. É esse o nível de aproveitamento do Sport. É esse o nível de treinador que o Sport tem. É esse o nível de competitividade que o Sport tem. E sim, o Pepa, neste exato momento de coletiva, está afirmando que o Sport jogou bem, que o Sport fez um bom jogo e não ganhou por pouco. Então, assim, chega a beirar o ridículo, tá? Chega a beirar o ridículo. A gestão do Sport está mijando na sua cara, torcedor. O próximo jogo é contra o Fluminense. O Fluminense que empatou contra o Vitória no Maracanã. O Fluminense que perdeu hoje do Botafogo. E adivinha quem vai empinar a bundinha para cima pro Fluminense? Adivinha quem vai mostrar o rabinho pro Fluminense? Pois bem, somos nós. No nosso que vai entrar o tamanho do tarugo. E a diretoria tá tudo certo. E para a diretoria tá tranquilo. Confiamos no trabalho do Pepa. Pois bem, gente, falando um pouco do que foi o jogo de hoje, tá? O Sport não conseguiu fazer um bom jogo, desculpa, não conseguiu fazer um bom jogo, teve oportunidades, claro, conseguiu chegar com Carlos Alberto na frente, perdeu 2 gols claríssimos, paciência mais uma vez no DM, né? Acabou se lesionando aí, sentiu um desconforto na coxa, estranhamente a mesma do que o Sérgio Oliveira. O rodízio do Pepa mostrando que mais uma vez não serviu para nada, nossas eliminações precoces na Copa do Brasil, nossa vice-liderança na Copa do Nordeste, quando o Sport tinha muito mais chances do que o Vitória de passar como líder, tá? O nosso rodízio, quando o Pepa preferiu entrar com um time alternativo no jogo da Copa do Nordeste para fazer a final, né, do Campeonato Pernambucano dos Sonhos, e a gente consegue tomar 2 gols relâmpagos do Retrô lá na arena. Nós conseguimos perder para o Retrô na Ilha do Retiro, nós perdemos para o Altos do Piauí na Ilha do Retiro, nós perdemos para o Retrô, nós fomos sacos de pancadas de todo mundo. E o rodízio do Pepa não serviu para nada. Sérgio Oliveira não jogou o jogo de hoje, Pablo não jogou, não sequer foi relacionado, o Paciência só jogou 40 minutos. E a nossa solução para o ataque é Arthur Souza, terceiro reserva ou quarto reserva do Bragantino. Um moleque que é um bagre, com todo respeito ao cara, mas é um bagre. E se em algum momento da carreira explodir, o Bragantino vai tomar de volta e o Sport vai ficar chupando o dedo. Um time que investimos mais de 65 milhões para essa temporada. O maior investimento recorde. O Sport teve recorde de faturamento, o Sport tem sua dívida nas mínimas históricas, o Sport tem a maior patrocinadora, né, que é a patrocinadora Master, que foi mais de 28 milhões, a Bet Nacional, tem a maior receita da sua história, o maior quadro de torcedores aí dos últimos anos, né, de sócio-torcedores, um time na Série A depois de 3 anos, um investimento de 60 milhões de reais e a nossa alternativa para o ataque é o Arthur Souza como titular desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nós jogávamos sem lateral até então porque os dois estavam machucados. O DM do Sport é uma piada. A diretoria do Sport trata você como piada. E esse lance que mostra aí o gol, que foi gol do Fortaleza, invalidado, muito mal invalidado, mostra do que foi o trabalho do Pepa até então. Mostra do que é o ano do Sport até então. O Sport começa a partida até bem, pressionando, fazendo marcação-pressão. Zé Lucas, um monstro em campo. Mas só ele também, tá? O Lucas Lima fez um bom primeiro tempo, talvez o Chico. Segundo tempo, gostei um pouco da partida do Barleta, gostei da entrada do Atêncio e só. E só. O treinador não consegue extrair o máximo de ninguém.
Qual dos jogadores do Sport que você fala assim, cara, esse cara aqui estava em baixa e o Pepa conseguiu extrair o máximo do cara. Esse cara aqui é a referência porque o Pepa extrai o máximo desse cara. Nenhum, gente. Nenhum. Nós somos falhos nos esquemas táticos, nós somos falhos em marcação, nós somos falhos no ataque, nós somos falhos no meio de campo, nós somos falhos na zaga. Não é à toa que somos o pior ataque e a pior defesa da competição. 11% de aproveitamento. E o nosso treinador tá dando coletiva. Pois bem, tá? Enfim, o Sport faz um primeiro tempo minimamente decente, perdeu chances. O Carlos Alberto perdeu 2 chances claríssimas de gol. Ainda no último lance do primeiro tempo, um contra-ataque que o Duqueiroz sai, um 4 contra 3 ali, uma espécie de 4 contra 3. A bola sobra no pé do Carlos Alberto, que também finaliza mal, podendo passar a bola talvez para o Duqueiroz, para o Arthur Souza, para o Barleto, até para o Lucas Lima, mas não, ele acaba finalizando e de forma muito errada, acaba perdendo mais um gol, tá? O Fortaleza volta para o segundo tempo melhor, colocando pressão no Sport, fazendo com que o Sport se recuasse, né? Recuasse mais as linhas, preenchendo mais ali a zona do meio de campo, e chega o gol aí com o Pikachu, né? Moisés não jogou, mas Pikachu acabou jogando, nosso segundo pai. E o Pikachu acerta uma bola no travessão, a bola quica ali dentro do gol e acaba saindo. Mas o árbitro não entendia ainda o porquê, é muito incompetente. Os árbitros do VAR também são muito incompetentes e acabaram invalidando um gol legal do Fortaleza. Tá aí a bola entrando aqui no canto da rede, tá no pé do gol aí. Tá aqui mais um lance da bola totalmente dentro do gol. Mais um lance daqui, a bola totalmente dentro do gol. E assim, sendo bem sincero, gente, bem sincero, logicamente não vou ter pena do Fortaleza, porque quando nós fomos assaltados nesse Brasileirão, torcedores do Fortaleza, torcedores do Ceará, do Bahia, do Vitória, vieram tirar onda com a gente. Então não tenho um mínimo de pena de vocês, porém, sim, vocês foram assaltados em plena Ilha do Retiro. O Sport claramente não tem nada a ver com isso. Vão reclamar com o Edinaldo Rodrigues que vocês também votaram, tá? E esse é o nível de competição, tá? Esse é o nível de competição, essa é o nível aí do nosso futebol brasileiro, tá bom? Dito tudo isso, rapaziada, é isso. Mais uma semaninha de trabalho com o nosso digníssimo Pepa, tá? Eu vou até pesquisar a imagem dele aqui no Google para finalizar o vídeo, né, com a imagem do Pepa, né? Até porque ele é o nosso treinador e confiamos no trabalho do Pepa, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui para vocês. Só um minuto, rapaziada. Pronto, tá aí. O Pepa é treinador do Sport, segue como treinador do Sport e as chances são quase, né, nulas de demissão do Pepa durante a semana. Próximo jogo do Sport contra o Fluminense, pleno Maracanã, né, pela 7ª rodada. Mais uma vez, já adianto para vocês, vamos perder. O jogo é no sábado, temos uma semana para treinar, mas não vai acontecer, né, porque o Pepa não vai treinar a equipe. Vamos chegar contra o Fluminense, vamos empinar o rabinho para o Fluminense e deixar o Fluminense macetar daquele jeito. Até porque o Fluminense faz 2 jogos, né, que não ganha, então aí o Sport vai lá e vai dar aquela velha e boa ressuscitada aí no Flusão. Alô, torcida do Fluminense, estamos chegando, hein? Não existe crise, não. Mesmo que vocês não ganhem nessa rodada aí, como vai acontecer, né? Tá tomando uma saraivada aí do Botafogo nesse momento. Não se preocupem, próxima rodada estamos chegando, tá? O Sport ama distribuir pontos a todos. Aproveitem, tá? Aproveitem que está de graça. É isso, rapaziada. Pois bem, boa semana a todo mundo aí. Fiquem pensando no empate, tá? Jogamos bem, mas não conseguimos a vitória, mais uma vez, segundo as palavras do nosso digníssimo treinador. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Puta que... Valeu!